Vamos aqui para um tópico bem importante, estudado dentro da parte de equações de primeiro grau, que são sistemas de equação de primeiro grau. Então, para você entender o que é um sistema nada mais é do que a junção de duas ou mais equações de primeiro grau. Nós vamos trabalhar aqui com duas equações, apenas duas equações de primeiro grau dentro de um sistema. Deixa eu ler a definição com você primeiro, vamos lá. Um sistema linear de equações de primeiro grau, ou simplesmente um sistema linear, com duas equações e duas incógnitas, é um conjunto formado por duas equações lineares ou de primeiro grau, em que cada uma dessas equações possui duas incógnitas. Traduzindo tudo que está escrito aqui, nós já estudamos o que é uma equação de primeiro grau, certo? Beleza. O que nós vamos estudar aqui agora? Você vai pegar duas equações que de alguma forma elas têm alguma ligação, seja por uma situação contextualizada ou seja um problema numérico, do tipo calcule, resolva, onde a questão te apresenta o valor direto. Você vai ter duas equações de primeiro grau. Deixa eu te mostrar no exemplo que vai ficar mais claro. Olha, isso aqui são exemplos de sistema linear ou sistemas, apenas sistemas, de equação de primeiro grau. É o seguinte, se você pensar, isso daqui é uma equação. É uma equação por quê? Porque tem letra, número e tem sinal de igual. Só que nesse exemplo agora eu tenho duas letras ou duas equações. Então, se você pensar, todos os exemplos que nós fizemos, nós tínhamos uma equação e uma letra, ou uma incógnita. Nós fizemos todas as manipulações e resolvemos ali a nossa equação. Só que agora eu tenho uma equação com duas letras, ou seja, duas incógnitas. Como que eu resolvo problemas que têm duas incógnitas? Eu preciso de mais uma equação para poder trabalhar com as duas juntas e assim conseguir solucionar o meu sistema. Então, por isso que agora a gente tem sempre duas equações e elas estão presas utilizando aqui essa chave no meu lado esquerdo. Então, eu tenho aqui a chave fechando as duas equações. E aí, eu vou te ensinar agora como que a gente soluciona esse sistema, porque agora as equações elas não estão mais soltas, não é essa equação e essa equação, não, são as duas juntas, eu preciso solucionar as duas juntas, até mesmo porque o resultado que a gente encontrar como resposta, então por exemplo, o x que eu encontrar que soluciona essa tem que ser o mesmo x que soluciona essa, o y que eu encontrar que soluciona essa tem que ser o mesmo y que soluciona essa. Tá bom? Então, para eu poder resolver o meu sistema, eu tenho que resolver ele junto. Os dois trabalhando de forma junta, tá bom? Eu vou resolver para ficar bem mais fácil de compreender. E aqui há algumas observações. Nós temos duas formas diferentes de solucionar um sistema linear de primeiro grau. Na verdade, tem mais formas, mas eu vou te apresentar duas que são as duas mais utilizadas e mais fáceis de memorizar e também as duas que nós conseguimos utilizar nesse momento devido às ferramentas que nós temos. As outras formas a gente precisaria de outros conteúdos que vão ser estudados bem mais lá para frente. Então, você vai memorizar, você vai entender utilizando essas duas técnicas. Ah, Josi, mas eu preciso aplicar as duas? Não, eu vou te ensinar as duas porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem uma afinidade melhor com uma metodologia e as duas são muito importantes, são muito bem aplicadas e principalmente dependendo do tipo de sistema, da forma como ele aparece, se você sabe utilizar as duas formas de resolver o sistema, isso vai facilitar, tá bom? Então eu vou resolver a letra A utilizando uma técnica e vou resolver a letra B utilizando uma outra técnica, por exemplo, eu vou variando as técnicas, mas é claro que eu vou te explicando o que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, letra A, o meu sistema eu tenho x mais y igual a 3 e eu tenho x menos y igual a 1. Nesse primeiro exemplo, só de olhar para a equação, o método mais fácil ou melhor utilizado aqui é o método da adição. Nós vamos resolver essa primeira utilizando o método da adição. Esse é o nome do método. O que consiste no método da adição?
O método da adição, ele consiste no seguinte: nós vamos somar as duas equações. E por que eu posso somar as duas equações e isso vai ser eficiente? Porque nas duas equações, um dos meus termos, que nesse caso é o y, eles têm o mesmo coeficiente e os sinais estão trocados. No x, eles também têm o mesmo coeficiente, só que o sinal não está trocado, o sinal é o mesmo. Mas basta que um deles tenha os coeficientes iguais com o sinal trocado para você usar o método da adição. E como que isso vai funcionar? Eu vou literalmente somar as duas equações, por isso que o nome do método é método da adição, porque eu vou usar uma soma. E aí, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter x mais x, 2x. Agora, olha, y mais menos y, isso dá zero, porque quando você soma dois termos que têm sinais trocados e eles são iguais, ele desaparece. E agora eu somo 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Tá vendo? Era um sistema. Quando eu utilizei essa técnica, a letra y desapareceu, sobrando só a letra x, que aí virou uma equação. Então, x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Achamos assim o valor de x. E agora o que eu faço para achar o valor de y? Para achar o valor de y, eu vou escolher qualquer uma das duas equações e eu vou substituir o que eu acabei de encontrar. Então, por exemplo, vou escolher essa aqui de baixo. X menos y igual a 1. Poderia ser a de cima? Poderia. Você vai escolher a que você quiser ou a que for mais conveniente. E eu vou substituir o x que eu acabei de achar. 2 menos y igual a 1, menos y igual a 1 menos 2, menos y igual a menos 1. Lembra que eu tenho que multiplicar por menos 1? Porque a letra não pode ficar negativa? Então pronto, y é igual a 1. Chegamos assim nos resultados, o meu x é igual a 2 e o meu y é igual a 1. Então olha que para a gente solucionar, o valor que a gente tem que encontrar tem que ser um para x e um para y. Agora eu vou testar, aquele mesmo motivo de quando a gente resolveu a equação, não precisa testar em todos. Eu vou testar aqui para você ver como funciona. Então esse x que eu encontrei, ele tem que servir para cá e para cá. E esse y que eu encontrei tem que servir para cá e para cá. Vamos testar? Vamos para a primeira. A primeira diz que x mais y é igual a 3. X é 2, y é 1. Isso tem que ser 3. E é verdade, 2 mais 1 é 3, 3 é igual a 3. Funcionou na primeira. Vamos ver se funciona na segunda? A segunda é x menos y igual a 1. X é 2, y é 1. 2 menos 1, 1. 1 é igual a 1, é. Então, funcionou para a primeira, funcionou para a segunda. Logo, a minha resposta realmente é essa. E você ainda pode representar a sua resposta assim, ó, como um par ordenado. Você coloca entre parênteses os valores que você encontrou e o x sempre vem primeiro, né? Então, vai ficar 2,1. Você separa por vírgula. Você pode deixar a sua resposta assim ou assim, depende do contexto, né? Depende de como ela vem apresentada na questão. Beleza esse primeiro exemplo? Então, recapitulando, esse primeiro exemplo eu utilizei a técnica da adição para poder resolver. Eu vou resolver com você agora a letra B, só que na letra B eu vou usar uma outra técnica. Vamos lá. A outra técnica é chamada de método da substituição. Então, por que é importante saber todos? Porque para cada tipo de exercício, uma técnica é mais eficiente do que a outra no sentido de ser mais rápido de resolver. Vamos lá. Letra B. Letra B, o nosso sistema tá assim, ó. X mais y igual a 10. X é igual a y mais 6. Vamos lá. Por que aqui eu vou usar o método da substituição? Deixa eu anotar o nome do método aqui. Método da substituição. O método da substituição consiste no seguinte: nós precisamos substituir uma equação na outra equação. Como assim, Josi? Olha só, a minha segunda equação,
ela já está isolada. Uma das letras está isolada, nesse caso a letra X. A letra X já está isolada, ó, X é igual a Y mais 6. Como ela está isolada, eu vou substituir ela na primeira equação. Então isso aqui vai ficar assim, ó. A primeira equação é X mais Y igual a 10, não é? Beleza? O que eu vou fazer? No lugar do X, eu vou substituir pelo valor dele que está na segunda equação. Por isso que chama o método da substituição. Então isso aqui vai ficar Y mais 6 mais Y igual a 10. Y mais Y, 2Y, é igual a 10 menos 6. 2Y é igual a 4, Y é igual a 4 dividido por 2, logo Y é igual a 2. Tá vendo? Você isola, né, uma letra, uma variável, e nesse caso ela já está isolada, e você pega esse valor que você isolou e substitui na outra. Para poder encontrar agora o valor de x, é só jogar aqui, ó. X é igual a y mais 6, só que y vale 2. Então, x é igual a 2 mais 6, x é igual a 8. Prontinho, então x é igual a 2, y é igual a 8. Eu vou testar só para você ver que está correto, mas não precisa testar em todos. Mas vamos testar nesse aqui para a gente ver, ó. X mais y é igual a 10. X mais y é igual a 10. X vale 8, y vale 2. Isso tem que dar 10. E é verdade. 10 é igual a 10, funcionou. E na de baixo, x é igual a y mais 6. O x vale 8. 8 é igual a 2 mais 6. Verdade, ó. 8 é igual a 8. Verdadeiro. Assim, a gente resolveu os dois primeiros sistemas. Cada um deles, eu utilizei uma técnica diferente para você se acostumar. Então, agora, a partir daqui, você vai resolver utilizando a técnica que você achar mais adequada, tá bom? Eu vou fazer a letra C e a letra D da mesma forma, vou resolver um por um método e outro por outro método, para você entender bem como funciona o sistema. Vamos lá. E de novo, essa parte aqui que eu testei, não há necessidade de testar sempre. Como eu disse, isso demora, né? Você vai gastar um tempo. Se você estiver fazendo uma prova, você não tem todo o tempo do mundo. Então, é melhor você se garantir que você está fazendo todos os passos certinhos e já terminar e ir para a próxima. Vamos lá para a letra C. Na letra C nós temos x mais y igual a 5, 2x menos y igual a 4. E aí, qual método que a gente vai utilizar nesse? De novo, os dois métodos são adequados, os dois métodos sempre funcionam, só que você escolhe aquele que é mais conveniente. Nesse caso, eu vou utilizar o método da adição. Essas ideias de qual método você vai utilizar, é a prática que vai te dizer. Você vai fazendo tantos exercícios que vai chegar um momento que você vai olhar para o sistema e vai pensar, bom, aqui o método da adição é mais adequado. Por quê? Porque eu tenho uma variável com o mesmo coeficiente e sinal trocado. Então, eu sei que se eu somar isso, o que vai acontecer? Ó? X mais 2x, 3x. Y com y desaparece. 5 mais 4, 9. Então, x é igual a 9 sobre 3. Então, x é igual a 3. Tá vendo? Quando você conhece as técnicas, fica bem mais fácil de escolher uma que é mais adequada. E agora, para achar o valor de y, você escolhe qualquer equação. Vou escolher a primeira, x mais y igual a 5, e vou substituir o x aqui. Então, 3 mais y igual a 5, y é igual a 5 menos 3, y é igual a 2. Prontinho, chegamos em x igual a 3, y é igual a 2. Se quiser, pode representar a sua resposta assim também. Dos dois jeitos está correto. Beleza? Vou apagar para fazer com você a letra D. E aí, o que você acha? Na letra D, qual técnica que é melhor ser utilizada? Da adição ou da substituição? Vai pensando aí um pouquinho, enquanto eu copio a letra D.
3x menos 2y igual a 11, menos x mais 5y igual a 5. Bom, nesse caso... peraí que eu esqueci de colocar a chave. Deixa eu colocar ele aqui na frente. Letra D. Bom, nesse caso, eu vou utilizar o método da substituição. Nesse caso, ele é um pouquinho mais adequado. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar uma das minhas variáveis e ao isolar uma dessas minhas variáveis eu vou substituir na outra. Só que aqui ela não está, por exemplo, aqui no exemplo B, a minha variável x ela já estava isolada, tá vendo? Já estava assim, ó, x é igual e o outro termo ali na frente. Nesse exemplo da letra D eu não tenho nenhum isolado ainda, mas a gente pode isolar. A gente já aprendeu a isolar na parte de equação. Letra para um lado, número para o outro, ou melhor aqui nesse caso, uma letra de um lado, todos os termos do outro. Então a gente vai isolar ela. E como que eu vou fazer isso? Aqui, por exemplo, eu vou escolher a de baixo para isolar. Então vamos lá, eu vou escrever ela aqui, ó, menos x mais 5y igual a 5 e eu vou isolar o x. Menos x é igual a menos 5y mais 5. Como eu quero o meu x positivo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, isso vai ficar x é igual a 5y menos 5. Beleza? E aí, eu vou substituir essa aqui que eu isolei na de cima. Então, olha só. Aqui agora é como se eu tivesse feito as manipulações. Foi isso que eu fiz, na verdade. Eu fiz as manipulações e isolei essa aqui de baixo. Se eu isolei a de baixo, eu substituo na de cima. Se eu tivesse isolado a de cima, eu substituía na de baixo. Então, vamos lá, vamos copiar aqui a de cima. 3x menos 2y igual a 11. E agora, no lugar de x, eu vou trocar por esse valor. Então, isso aqui vai ficar 3, que multiplica 5y menos 5, menos 2y igual a 11. Faz a multiplicação. 15y menos 15, menos 2y igual a 11. Letra para um lado, número para o outro. 15y menos 2y igual a 11 mais 15. 15 menos 2, 13. 13y igual a 26. Y é igual a 26 dividido por 13. Y é igual a 2. Pronto, achamos o valor de y. Agora, para achar o valor de x, eu vou jogar aqui, ó, vou substituir nessa. Aqui eu tenho x é igual a 5y menos 5. E o y vale 2. Então, x é igual a 5 vezes 2 menos 5. X é igual a 10 menos 5. X é igual a 5. Prontinho. Resolvemos assim a nossa questão, né, a letra D, utilizando aí o método da substituição. Beleza? Espero que tenha ficado claro esses 4 exemplos que são numéricos. Agora eu vou fazer uma sequência de exemplos contextualizados, onde a gente precisa tirar as informações do texto, passar para um sistema e resolver. Vamos lá. Vamos começar aqui nossa sequência de exemplos envolvendo sistemas de primeiro grau, só que agora situações contextualizadas, onde nós vamos extrair as informações dela para poder resolver. Vamos lá. Exemplo de número 8. A soma das idades dos irmãos Joaquim e José é 73 anos. Sabendo que Joaquim é 9 anos mais velho que José, calcule as idades dos irmãos. Bom, vamos lá. Nós vamos utilizar letras para representar o nome, né? Joaquim e o nome José. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui de X o José. Então, José, eu vou representar pela letra X. E pela letra Y, eu vou... vai ser representado o Joaquim.
Beleza. Então, eu tenho José e Joaquim, eu chamei José de X e Joaquim de Y. O que nós sabemos? Nós sabemos que a soma das idades é 73. O que significa isso? Significa que se eu somar a idade do José mais a idade do Joaquim, isso tem que dar 73 anos. Bom, por que não é possível resolver o problema só até aqui? Por quê? Se eu somar 1 mais 72 dá 73, se eu somar 2 mais 71 dá 73. Eu tenho várias possibilidades. E nós já sabemos que tem que ter uma resposta única. Só que eu tenho mais uma informação no problema. Eu sei que o Joaquim, ele é 9 anos mais velho do que o José. Ou seja, a idade do Joaquim, ela é a idade do José mais 9 anos. Porque o Joaquim, ele é 9 anos mais velho do que o José. Com essa segunda informação, eu consigo unir as duas equações, formando aí o que a gente chama de sistema. Então, assim, eu tenho o meu sistema. E aí, com esse sistema, a gente vai utilizar as técnicas que nós já estudamos para resolver. Nesse caso, por exemplo, eu vou utilizar a técnica da substituição, porque o meu y já está isolado aqui, tá vendo? Então, eu vou substituir na equação de cima. Então, isso vai ficar x mais y é igual a 73, só que y vale x mais 9. Então, x mais 9 igual a 73. X mais x, 2x. 2x é igual a 73 menos 9. Lembra que quando você troca de lado, tem que trocar o sinal. Então, aqui nós temos que 2x é igual a 64. Então, x é igual a 64 dividido por 2, logo x é igual a 32. Pronto, descobrimos a idade do José. O José tem 32 anos. E para achar a idade do Joaquim? Bom, é só você substituir uma das duas equações. Vamos substituir aqui, porque já que o Joaquim é esse, então a gente faz y é igual a x mais 9. Então, eu tenho que y é igual a x vale 32. 32 mais 9. Y é igual a 41. Prontinho. E se você somar as duas idades, você chega exatamente em 73 anos, que é a soma da idade dos dois. Bem tranquilo, né? Então, tá vendo? A gente pega o problema, vai lendo o problema, retira as informações da primeira equação, retira as informações da segunda equação, une as duas e depois disso você usa a técnica ou da adição ou da substituição, a que for mais adequada. Tranquilo? Exemplo de número 9 diz o seguinte: um estacionamento cobra R$3 por moto e R$5 por carro estacionado. Ao final de um dia, o caixa registrou R$382 para um total de 100 veículos. Quantas motos e carros utilizaram o estacionamento nesse dia? Então, de novo, um problema contextualizado, ele te dá duas informações. Ele te fala o valor de cada carro, né, de cada automóvel, o valor pago pelo estacionamento de cada um dos automóveis, e te fala o valor arrecadado e te fala também quantos automóveis estacionaram naquele dia no estacionamento. E aí ele quer saber quantos carros, né, e quantas motos utilizaram o estacionamento. Então vamos começar? Olha só, a gente sabe que R$3 é o valor pago por moto estacionada e R$5 é o valor pago por carro estacionado. Beleza. Eu sei que ao todo tiveram 100 veículos estacionados nesse dia. Então aqui eu vou utilizar a letra C para representar carro e a letra M para representar moto. Então eu sei que o número de carros estacionados mais o número de motos estacionados, isso tem que dar 100. Carros mais moto é igual a 100. Ótimo. Eu sei que o valor cobrado por cada carro é R$5. Então, eu vou fazer 5 vezes a quantidade de carro estacionado mais 3 vezes a quantidade de moto estacionada. Isso tem que dar o valor total arrecadado nesse dia,
que é R$ 382. Então, vamos entender o que eu fiz. C é carro, M é moto. Se eu somar o número de carros mais o número de motos, isso tem que dar 100. Até aí, beleza. Eu sei que cada carro estacionado é cobrado o valor de R$ 5,00, então R$ 5,00 vezes o número de carros, mais R$ 3,00 vezes o número de motos, tem que dar os R$ 382 arrecadados. Pronto, agora que eu tenho as informações, eu vou juntar essas duas informações em um sistema e vou resolver. Aqui, de novo, eu vou usar o método da substituição. Tá um pouco mais fácil. Eu vou isolar uma das variáveis. Então, por exemplo, eu vou isolar aqui o C. C, na de cima, é 100 menos M. E vou substituir essa informação no exemplo de baixo. Isso vai ficar 5, que multiplica 100 menos M, mais 3M é igual a 382. Fazendo as multiplicações, 5 vezes 100, 500, menos 5M, mais 3M, igual a 382. Vamos lá, letra para um lado, número para o outro. 5M mais 3M é igual a 382 menos 500. Então, eu fiz letra para um lado, número para o outro e vamos fazer as devidas contas agora. Aqui vai ficar menos 2M é igual a menos 118, certo? Agora, lembra que a gente precisa multiplicar os dois lados da equação por menos 1, porque o resultado não pode ficar negativo. Então, aqui vai ficar menos 1, isso vai ficar 2M igual a 118, deixa eu arrumar esse 118. 2M igual a 118, multiplica por menos 1, multiplica os dois lados. Então, M é igual a 118 dividido por 2. Logo, M é igual a 59. Então, 59 motos foram estacionadas nesse dia, né, no estacionamento. E agora é só você fazer. Para você descobrir o número de carros você vai fazer 100 menos o número de motos, que é 59. E agora é só você fazer a diferença. 100 menos 59, 41. Prontinho. Então, nesse dia, nesse estacionamento, a pergunta é: quantas motos e carros utilizaram o estacionamento nesse dia? Motos foram 59 e carros foram 41 carros. Bem tranquilo, né? Depois que pega o jeito, fica bem fácil. Vou até fazer mais um aqui para fixar bem, super bem esse conceito. Vamos lá para o nosso último exemplo de sistema de primeiro grau, ou também chamado de sistema linear. E a maioria das questões de prova vão ser assim, contextualizadas. Vamos lá. Exemplo 10 diz o seguinte: Rosa retirou de um caixa eletrônico R$ 330 entre cédulas de 50 e 10 reais, num total de 17 cédulas. Qual a quantidade de cada um dos dois tipos de cédulas? Então vamos lá, ela retirou R$ 330. Só que desses R$ 330 tinha nota de 50 e tinha nota de 10. O total de notas foram 17, né? 17 cédulas. Só que a pergunta aqui é: quantas cédulas de 50 e quantas cédulas de 10 foram retiradas? Então vamos lá, mesmo esquema. Ó, eu vou chamar as cédulas de 50 reais de X. Então X representa as cédulas de 50 reais. E Y representa as cédulas de 10 reais. Eu sei que o total de cédulas foi 17. Então, isso significa que X mais Y é igual a 17. E eu sei que se eu multiplicar 50, que é 50 reais, vezes a quantidade de cédulas de 50 reais, mais 10 reais, vezes a quantidade de cédulas de 50 reais, isso tem que dar 330 reais. E aí observa que eu tenho aqui fechadinho minhas informações, eu coloco isso dentro de um sistema.
Vamos lá, vou utilizar aqui a técnica da substituição isolando uma letra. Vou isolar na de cima o x. Então, x é igual a 17 menos y. Substituindo esse x que eu isolei na de baixo, isso vai ficar 50, que multiplica 17 menos y, mais 10 vezes y é igual a 330. E agora eu faço a multiplicação para eliminar o parênteses. 50 vezes 17, 850, menos 50y, mais 10y, igual a 330. Ok? Vamos lá, virou uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Menos 50y mais 10y é igual a 330 menos 850. Vamos fazer essa conta. Então, você vai fazer 330 menos 850, vai dar 520. Então, aqui vai ficar menos 520 e aqui vai ficar menos 40. 40 o quê? Y. Como a minha variável está negativa, a gente precisa utilizar o recurso que é multiplicar por menos 1. Então, eu chego que 40y é igual a 520. Aqui, se você lembrar lá dos recursos para simplificar, a gente pode simplificar esse zero com esse zero. E eu chego que y é igual a 52 dividido por 4. Logo, y é igual a 13. Prontinho, achamos o valor de y. Agora, para a gente achar o valor de x, é só substituir em alguma das equações. Então, vou substituir aqui, ó. X é igual a 17 menos y, só que y é 13. Logo, x é igual a 4. Prontinho. Então, nós já sabemos que nesse caixa eletrônico ela retirou quatro notas de R$50 e 13 notas de R$10, totalizando aí os R$330. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro esse capítulo de equação. Ele é fundamental para todos os próximos capítulos que nós vamos estudar. Eu sei que em todos os capítulos eu falo que o conteúdo é importante, porque eu sei da importância de cada um deles. Mas se eu pudesse te pedir uma atenção muito especial daqui para frente, seria nesse capítulo. Tá? Não vá para os próximos sem entender bem essa parte de equação, inequação e sistema. Por quê? Nos próximos nós vamos utilizar recursos aprendidos aqui, né? E vou partir do pressuposto que você já entendeu, então a gente vai fazendo os exercícios de forma um pouco mais rápida, porque esse conteúdo já foi estudado, tá bom? Espero que tenha ficado claro e bons estudos!